Senhores, a pergunta não é quando será a prova, mas sim se estaremos preparados. Não nos pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão. Massa pra caralho! LJ, qual é sua missão? Liberar o concurso e trazer a aprovação! Senhores, eu não escutei! LJ, qual é sua missão? Liberar o concurso e trazer a aprovação! LJ, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! O gaúcho não gritou! Porra, gaúcho! Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Massa demais, véi! Olha, não tem serviço melhor que esse! Vamos lá de novo pro gaúcho gritar! E eu vou gritar junto com você, gaúcho! Vai pra onde? Eu já gritei que você vai pagar 10 de novo, vai! Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 20 logo? Vamos lá! Ó! LJ, qual é sua missão? Liberar o concurso e trazer a aprovação! Grita, fecha a cara, gaúcho! Fecha a cara, isso é caveira, pô! Fecha a cara! Tá rindo por quê? Boa! Fecha a cara, velho! Mostra pra concorrência que você é LJ e a concorrência é porrada na cara, filho! Vamos lá! LJ, qual é sua missão? Liberar o concurso e trazer a aprovação! LJ, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! Caveira! Valeu, galera! Visão! Pra ser LJ tem que ter visão! O primeiro a acreditar no sonho é você! Não fica esperando de ninguém, não! Tem que virar pra você e falar, eu vou parar de contar a história de outras pessoas. As pessoas vão contar a minha. Chega amanhã, detona aquela merda, pô! Agora não passei pelo estudante, você quer, pererê? Se vira até seus pulos! Fecha a cara! Caveira! Vocês querem passar nesse concurso, vocês querem quebrar essa prova! Vocês não estão aqui pra brincar, não, pô! Vocês têm que ir violência! Tudo que você esperou de sua vida, tudo que você passou de raiva, tudo que jogaram na sua cara, tudo que disseram que você não ia ser, amanhã vai cair por terra, porque você vai fazer diferença, caveira, pô! Aqui nessa sala, não tem só o sonho de cada um, não, pô! Junto com o sonho dos senhores, tá o sonho da mãe, tá o sonho de um irmão, tá o sonho de um parente próximo, de um amigo, tá o sonho de alguém que tá esperando você passar para mudar de vida, parceiro. Pode ter certeza que tem alguém que você nem conhece e tá esperando que você passa. Pra quê? Pra utilizar você como exemplo. Não brinca! Que a gente não veio por acaso, parceiro! E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Fala, meu aluno querido, minha aluna querida, tudo bem com você? Espero que você esteja aí bem, esteja animado aí, esteja feliz, porque hoje, papai, nós estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia para ajudar você aí, meu brother, você mesmo aí que está escutando a gente, para ajudar você nessa caminhada aí rumo a se tornar um futuro policial penal de Minas Gerais, tá? E você também, minha brother, né? Você também, minha brother, quer se tornar uma futura policial penal de Minas Gerais, tá? A aulinha de hoje é uma aulinha muito legal, a aulinha de redação, em que eu vou mostrar para vocês como é que a banca Selecon ela corrige uma redação com exemplos bem práticos, tá? Mostrando exatamente qual é o problema, como resolver esse problema e como o que o corretor esperaria de uma redação, tá? Antes da gente começar, por outro lado, ó, recadinhos básicos do coração, tá? Não se esqueça aí de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Aqui no YouTube. Também que siga a gente nas redes sociais, @LJAulasOnline, tá? Lembrando também que na descrição desse vídeo você vai encontrar o nosso link do grupo do Zap Zap, o grupo do Telegram e o nosso link do curso online da Polícia Penal, tá? E também nós temos aqui, ó, muito importante falar sobre a nossa mega revisão de véspera, que vai acontecer no dia 15/1,
das 7 horas da manhã até as 18 horas, tá? Lembrando que na mega revisão de véspera, nós aqui do LJ acertamos praticamente todas as questões, tá? Mega revisão de véspera da Polícia Militar de Minas Gerais, lá na parte de português, né? Na parte de português, eu consegui acertar 8 das 10 questões. Olha só, 8 das 10 é muita coisa só na revisão de véspera. Então é um evento muito importante. Barãozinho também arregaçou aí na análise da banca, e aqui na prova da Polícia Penal não vai ser diferente, tá? Não vai ser diferente, a gente sempre arregaça na mega revisão de véspera. Lembrando que na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo você vai encontrar todas as informações necessárias aí para você ficar por dentro da nossa MRV. E agora a parte mais importante, né? Deixa aquele likezinho, papai. Não se esqueça aí de deixar o like, tá? Deixa aquele likezinho, já sabe que Barãozinho só funciona por meio de like, tá? Se não tiver like, o vídeo não continua. E Barãozinho, filho, o cara só quer like, o cara é desse. Você sabe como é que o cara é? O cara só quer like, filho, o cara só pensa em like, tá bom? Então, galera, recadinhos dados, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar aqui as nossas correções de redação, em que eu vou te mostrar o que tem que ser feito em cada parágrafo, com exemplos práticos de alunos LJanos. Bem, então vem aqui comigo, ó, vem aqui comigo, que a gente vem aqui, ó, para a nossa primeira redação, tá? Essa aqui é a nossa folhinha do LJ, tá? Do LJ, folhinha voltada para a Polícia Penal, tá vendo? A Polícia Penal, como é que é a nota final dela, Luiz? Como é que é a nota final? Como é que a Polícia Penal cobra aqui de mim as minhas pontuações? Então, a prova vale 100 pontos. Você tem que se lembrar que a prova vale 100 pontos, que a prova é classificatória. Então, primeiro vai juntar os 100 pontos da prova objetiva com os 100 pontos da nota de redação. E sua nota final é a somatória desses 100 pontos mais 100 pontos, tá? Ou seja, a redação isoladamente vale metade da sua nota. Por isso que você não pode brincar com a redação, tá? Você não pode brincar. É interessante que você tire uma nota extremamente alta, porque caso você não tire essa nota alta, mesmo que você se dê bem na prova objetiva, sem a prova de redação vai ficar um pouquinho difícil de você atingir o seu objetivo, a sua tão sonhada aprovação, tá? E aí, desses 100 pontos, a Selecon divide em duas formas, gente, duas formas. Os 60 pontos, ou seja, 60% da prova, é baseada nessa parte da direita aqui, ó, nessa parte da direita. Nessa parte aí da direita, o que a gente vai ter? A gente vai ter a parte gramatical. Repare aqui, ó, que aqui em cima a gente tem aqui, ó, nessa parte está escrito ortografia, tá? E acentuação. Aqui está escrito pontuação e coesão. E aqui está escrito morfossintaxe. Então, são 3 tabelinhas voltadas aqui para o corretor. A cada erro que você cometer em cada uma dessas partes, você perde 1 ponto, tá? Então, se você tiver um erro de ortografia, menos 1 ponto. Um erro de pontuação, menos 1 ponto. Um erro de morfossintaxe, menos 1 ponto, tá? Cada erro, menos 1 ponto. E aí, cada um desses 3 itens aqui, você pode perder a pontuação máxima de 20 pontos. Então, mesmo que você tenha 35 erros ortográficos, por exemplo, o máximo que você consegue perder é 20. Em pontuação, o máximo que você consegue perder é 20. E em morfossintaxe, concordância, regência e tal, o máximo que você consegue perder são 20 pontos. Bem? E aí eu vou ir marcando aqui até quando a gente tiver o errinho. E aí a nota final, a nota parcial, né? Na verdade, vai ser essa nota total 1 mais a nota total 2. Então 60 pontos, nota total 1. E depois você tem a parte 2, né? A nota 2. A nota 2 é a parte de conteúdo. Essa parte de conteúdo, ela é dividida aqui em quatro temas, né? Digamos assim. Você tem pertinência ao tema proposto, que é quando você não foge do tema, se você faz a estrutura de redação certinha. Se você argumenta certinho, se você usa os articuladores corretamente e se você tem uma organização adequada dos parágrafos. E o que eu estou falando com os alunos nossos aqui do LJ? Galera, a parte mais importante aqui é você entender como a Selecon corrige a sua prova, porque sabendo como ela corrige, você consegue priorizar no que de fato é importante. Porque muitos alunos, eles estão me procurando lá no Instagram, falando assim, Luiz, e se sai um tema que eu não sei falar muito, velho, não sei o que, minha argumentação, eu vou tirar uma nota ruim. Eu falo com eles, calma. É porque dá para você tirar uma nota boa, mesmo que você não tenha tanto conhecimento assim sobre o tema. Claro que tem que ter algum conhecimento, mas dá para tirar uma nota boa se você souber as estratégias que eu vou te ensinar aqui agora. Luiz, que estratégias são essas? Ó, presta atenção aqui, ó. Sua prova vale 60 pontos mais 40 pontos, né? Então, mais da metade da nota da sua prova é uma parte gramatical. Se você então não cometer nenhum desvio gramatical, você já começa a sua prova com 60 pontos.
E aí repare aqui na parte de conteúdo, ó, se você organizar seus parágrafos certinhos, com 4 parágrafos, né? Você pode fazer 5 também, mas eu sugiro que você faça 4 parágrafos. Se você escrever igual essa pessoa aqui, ó, dando um espaçozinho aqui, escrevendo até o fim da margem, tá bom? Com os parágrafos aí, tendo no mínimo 2 a 3 períodos em cada parágrafo, você já consegue nota total aqui, independentemente do conteúdo. Olha que doido. Então, ó, 60 pontos de gramática, mais aqui 70 pontos. Mais 10 pontos, né? 70 pontos. Aqui é a adequação no uso de articuladores. Aqui você precisa de 2 articuladores mínimos por parágrafo. Fez isso aqui, filho, não errou nenhum, 10 pontos. Então, ó, aqui, a partir de agora sim é que vai contar aqui a estrutura, mas você já conseguiu aí, ó, 80 pontos. E aí, se no tema você não ocorrer fuga do tema e argumentar bem medianamente, você já consegue garantir aí pelo menos, ó, 5 pontos aqui em pertinência ao tema e 5 pontos aqui em argumentação. E se tiver uma argumentação bem mediana, digamos assim. Então, ó, repare só que é possível você, então, tirar 90 pontos com argumentação mediana na sua redação, desde que você não tenha desvios gramaticais e desde que você use a estrutura certinha e os conectores certinhos, que vai ser o que eu vou te passar hoje, tá? É isso que você precisa fazer. Então, faça a redação, gente, com estratégia, não faça de qualquer jeito. Se você fizer com estratégia, se você fizer com pensamento certinho, eu te garanto que você vai se sair bem. Eu te garanto que você vai sair bem. Bem, então vamos lá, vamos começar aqui essa correção de redação aqui. Vou dar um pouquinho de zoom aqui para vocês conseguirem ler melhor. Acho que aqui se eu colocar uns 230, fica melhor para ler. Isso, beleza. Então aqui, ó, vamos começar aqui essa redação. Ó, eu não corrigi essa redação ainda. Eu tô pegando aqui do mesmo jeito que vocês. Aqui é para a gente simular de fato como é que seria a reação do corretor ao pegar uma redação, tá? Então tô corrigindo aqui pela primeira vez. Vamos lá então. Sei qual é o tema? Não. Mesmo que, ó, aqui teria um espaçozinho do tema, seria interessante que o aluno tivesse escrito o tema aqui, tá? Seria interessante. Mas mesmo que ele não escreveu o tema, o que a gente tem que fazer de observação aqui? A introdução de um texto, gente, o tema tem que estar lá na introdução. A introdução tem que apresentar 3 elementos, ó. A introdução de um texto tem que apresentar aqui uma contextualização, tá? Essa letra aqui ficou muito grande, vamos dar uma diminuída nela. Aqui ficou muito pequena. Ó, tem que ter um contexto, tem que ter a apresentação do tema e tem que ter o roteiro do texto. O que é o roteiro do texto? O que você vai discutir no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2. Então, uma boa introdução tem esses 3 elementos, tá? Então, mesmo que não tenha o tema escrito aqui, pela leitura da introdução, eu tenho que conseguir identificar esse tema. Então, vamos lá. Ele começa assim. No que se refere à violência institucional e violação dos direitos humanos, vírgula, é possível afirmar que o Brasil enfrenta dificuldades para combater essa problemática. Ponto final. Aqui o que a gente tem? Aqui a gente não teve uma contextualização, ó. Esse contexto aqui ele não aconteceu. O que aconteceu aqui foi já direto na apresentação do tema. E qual seria esse tema? Você tem, ó, violência institucional e violação dos direitos humanos. Esse aqui é o tema. Tá. Então, a introdução tem que apresentar o tema e aí agora vai ter que apresentar um roteiro do texto. E aí o que essa pessoa vai fazer provavelmente, ó. Diante disso, é fundamental entender não só os problemas institucionais, assim como as desigualdades sociais que fazem parte dessa atual realidade no país. Isso aqui é o roteiro. É o que essa pessoa vai falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Bom, Luiz, então essa introdução aí é uma boa introdução? Sim, é uma introdução ok. Tem um pequeno probleminha só. Esse conector aqui, ele não é o conector, esse no que se refere a, ele não é o melhor conector para se usar no início da introdução. Por que não? Quando a gente usa esse conector no que se refere a, ele é um conector de retomada. Então, para usar esse conector, você já tem que ter citado o tema antes. Ele é um ótimo conector para usar, por exemplo, no início do seu desenvolvimento 1. Você finaliza sua introdução lá falando sobre as causas do problema e aí depois você começa o seu desenvolvimento 1 falando assim, ó, no que se refere a essa causa que eu acabei de citar, tal e tal fator. Só que para usar isso na introdução já fica um pouquinho problemático. Por quê? Porque ele não é um conector adequado de introdução, tá? E tira esse ponto disso aqui, ó, na banca Selecom, como é uma banca que ela não tem muito precedente, eu não sei dizer, eu sou muito sincero com vocês, não sei dizer se a banca Selecom tira ponto disso aqui. Porém, se você utilizar esse conector em bancas mais bem estruturadas, como por exemplo a Fundação Carlos Chagas, como o Sebrasp, você vai perder ponto em conector. Agora, se a Selecom tirará ponto disso aqui, eu não tenho ainda um repertório de correção da Selecom para saber. Mas eu sugiro aos alunos que não comecem a redação com esse conector, tá? Porque a Selecom pode tirar ponto, pode não tirar ponto.
E se ela tirar ponto, não tem como eu entrar com recurso para pedir que o ponto seja retomado. Por quê? Porque de fato não é adequado, tá? Então não sugiro muito começar com esse conector, tá? Sugiro muito. Sei que esse conector aparece faça uma introdução pronta em 1 minuto. Aparece muitos professores utilizando esse tipo de conector, mas ele não é o mais adequado, tá? Então tome cuidado com isso, tudo bem? Mas é uma introdução ruim? Não, é uma introdução boa, é uma introdução boa. Repare aqui, ó, que não tem nenhum desvio gramatical. E escrevendo até o fim da margem certinho, o tracinho aqui certinho, então nenhum problema, digamos assim, não. Senti falta só do contexto, né? Senti falta só do contexto. Mas beleza, até aqui tranquilo a introdução. Se você fizer a introdução assim, você já está acima da média, tá? Vamos lá, desenvolvimento. Luiz, o que o corretor ele vai olhar no desenvolvimento? Bom, desenvolvimento é a parte mais importante do seu texto. Repare só que na nota de conteúdo, ó, você vai ter aqui pertinência ao tema e argumentação coerente das ideias. É aqui na parte de conteúdo que você tem mais pontos, né? Você tem 10 pontos e 10 pontos. E o que é esperado do aluno nessa parte aqui do desenvolvimento? É esperado que você apresente causas do problema, tá? Um tema como esse, então você tem que apresentar o tema que é sobre violência institucional. No seu desenvolvimento 1, você já tem que começar falando de causas da violência institucional. E aqui, ó, acabei de ver aqui que tinha passado batido, ó, violência aqui tá sem acento. Ó, violência, faltou acento circunflexo aqui, ó, tinha passado batido, agora que eu vi, tá? Então, faltou um acentozinho aqui, já perdeu um pontozinho, tá? Beleza? Então, aqui a gente tem que falar sobre as causas, causa 1 da violência institucional. Qual é o erro que mais acontece aqui? É o seguinte, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Ó, os meninos, brother, presta atenção aqui, ó. Essa aqui é a hora de você fechar aquele sitezinho que você fica fazendo aí, ó. Fecha aí o X-Vídeo. Fecha o X-Vídeo, presta atenção aqui no pai. As meninas não, que as meninas, a gente sabe que não faz isso, né? Menina não olha esse sitezinho. Então, ó, o principal erro que acontece aqui, presta muita atenção nisso, tá? É que no desenvolvimento, você tem que falar uma causa do problema, mas é apenas uma. E aí você tem que colocar essa apenas uma causa e desenvolver essa uma causa de maneira bastante detalhada. O erro que mais acontece aqui é que o candidato, muitas vezes, ele coloca mais de uma causa do problema por parágrafo. Isso não é interessante, tá? Por que não é interessante? Porque ele vai gerar um problema que chama desenvolvimento embrionário. O que é um embrião? Embrião é um ser humaninho em formação. Então, desenvolvimento embrionário é tipo um argumento como se fosse um embrião. A ideia está lá, mas ela não está desenvolvida. E aí, por que isso fica errado? Porque todas as ideias do seu parágrafo têm que ser bem desenvolvidas, tá? É isso que difere uma boa redação de uma má redação. Não basta citar que a causa do problema é X. Você tem que falar que a causa do problema é X e convencer o leitor que, de fato, a causa do problema é essa. Tá? Então, você tem que pegar apenas uma ideia e desenvolver essa única ideia em 8 a 10 linhas no parágrafo. Repare só que nessa estrutura aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 8 linhas é um bom tamanho de desenvolvimento? Sim, tem que estar entre 8 e 10 linhas. Repare que a introdução também está com 6 linhas. 6 linhas também é a parte adequada. Essa letra, o tamanho da letra tá no normal, tá no normal. Eu gosto de mais palavras por linha, mas aqui você tá bem no limite, assim, entre uma letra grande e uma letra normal, tá? Eu gosto de mais palavras por linha, mas aqui eu não posso tirar ponto disso, porque o tamanho da letra tá ok aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o desenvolvimento 1, ó. Em primeira análise, que a gente tem um problema, ó, problema de ortografia. Análise não é assim que escreve. Análise até tem um acento, mas é escrito com S e não é escrito com Z. Tá. É notável, outro problema. Repare aqui, ó, que em notável o acento tá aqui no no. Tá? O acento não deve vir aqui no no. O acento deve vir aqui, ó, no tá bom? Notável. Ó, é notável que os problemas institucionais interfiram negativamente na sociedade brasileira. Então, repare, ele está falando que esses problemas institucionais, eles interferem na sociedade brasileira. Repare que aqui ocorreu um probleminha. Por que ocorreu um probleminha? Presta atenção. No seu desenvolvimento, você tem que falar a causa do problema. Você não tem que falar que o problema afeta a sociedade no momento inicial. Você tem que falar qual que é a causa do problema. Então, como é que seria adequado começar assim, ó? Em primeira análise, é notável que X fator gera o problema. Poderia ter começado assim. Ou então você começa, uma das justificativas para a ocorrência da violência institucional tem relação com Y. Você pode começar desse jeito também o seu desenvolvimento. Mas o que você tem que ter em mente? Independentemente da forma como você começar o seu desenvolvimento, você tem que colocar um negócio chamado de tópico frasal, e que nesse tópico frasal você vai analisar as causas do problema. Você tem que falar exatamente por que o problema ocorre. Tudo bem? É isso que você tem que começar falando.
Então vamos lá. Analisando aqui, ó. Opa, me tirei aqui sem querer. Isso, voltamos. Então, ó. Em primeira análise, é notável que o problema institucional interfira negativamente na sociedade. Tinha que já jogar uma causa do problema. Então aqui já temos o primeiro problema de argumentação do texto, tá? Beleza. Mas repare, ela tá começando, ó, ela ou ele, né? Tá começando aqui, ó, com 2 conectores, ó. Já tem 2 conectores aqui na introdução, ó. Você tinha um que estava relativamente errado, mas depois você tem, ó, diante disso, é outro conector, tá beleza? Então, ó, o uso dos conectores tá legal até agora. Tem um probleminha aqui, mas tá legal. Ele continua. Nessa situação, a violência institucional contraria a Constituição Federal de 1988, a qual garante a todo indivíduo, faltou o acento aqui, ó, em indivíduo, o direito de ser tratado com dignidade e com igualdade perante a lei. Tá. Então ele cita a Constituição Federal como um conhecimento de outra área, né, um repertório sociocultural, como os professores dizem. E qual que é o problema aqui? O problema é que a gente não tem causa do problema ainda. Ele só está falando que o problema acontece e o problema fere a Constituição. Mas qual é a causa do problema? Qual é a origem do problema? Qual é o motivo pelo qual o problema ocorre? Tá vendo que até agora a gente não tem nada disso? E é exatamente isso que o corretor quer que você faça no seu desenvolvimento. Ou seja, o corretor ele quer que você no início, no seu primeiro período de desenvolvimento, já me dê uma causa do problema. Então você tem que falar aí, ó, uma das justificativas da violência institucional tem relação com X. E aí você vai provar que isso é verdade. Então é isso que você tem que fazer no seu desenvolvimento. Então aqui a gente ainda não tem causa, ó. Beleza? Tá citando a Constituição, beleza, mas não tem a causa. E aí finaliza aqui com assim sendo, ó. Assim sendo, vírgula, é imperioso destacar que esse cenário é um fator preocupante na comunidade contemporânea. Tá, mas ó, pra você ver, aqui a gente tem o que a gente chama de informação vaga. Por que que esse cenário é um fator preocupante? Não me falou. Por que seria interessante aqui colocar uma consequência? Você poderia falar, como consequência, acaba se criando tal e tal situação. Mas aí você tem que falar de maneira específica. Não basta citar que é preocupante. Preocupante por quê? Por que ele é preocupante? O que isso gera? Por que é negativo? Repara que o corretor não vai corrigir o que você quis dizer. Ele vai corrigir o que você disse. E para isso tem que estar todas as ideias desenvolvidas aí certinha no seu parágrafo, tá? Certinho no seu parágrafo. Só consertando esse microfone aqui. Então, ó, temos aí o primeiro desenvolvimento. O que deveria ter tido nesse desenvolvimento? Uma explicação e das causas do problema, o que não aconteceu. Falou-se apenas que houve um problema, citou a Constituição, mas não citou a causa do problema, e a consequência é muito vaga. Tão vaga que poderia ser retirada e não faria diferença nenhuma para a discussão do texto. Tá? Bora lá então, desenvolvimento 2. Outro sim, um conector, tá vendo? Outro sim. O que significa outro sim? Outro sim, né? Eu acho tão feia essa palavra, outro sim, fica parecendo outro sim, parece um troço, né? Outro sim. Significa além disso, outro fator, é isso que ela vai falar. Então, outro sim, é válido salientar que as desigualdades sociais prejudicam diretamente os direitos e garantias do cidadão brasileiro. Então, o que está falando aqui? Ó? Você tem as desigualdades sociais. Então, talvez desigualdade social seja a causa do problema. Mas repare que esse tópico frasal ele também não me dá a causa do problema. O que seria interessante começar aqui? Eu seria falar assim, ó. Outro fator que contribui para a violência institucional tem relação com a desigualdade social. Eu saberia exatamente o que é isso. Agora, dessa forma aqui, talvez fale da desigualdade, mas eu não sei por que está falando da desigualdade. Prejudica os direitos e garantias do cidadão, mas quais direitos exatamente são esses? Porque existem muitos direitos. Tá? Aqui é interessante retomar o tema, especificamente o tema. Então, como que eu, Luizinho da Rocha, faria? Falava, outro fator que contribui para a violência institucionalizada na sociedade brasileira associa-se à desigualdade social. Ponto final. Falaria assim, tá? Beleza, vamos ver aqui o resto. Vamos ver o que ela fala aqui, continuando. Nesse contexto, é importante observar que a violação dos direitos humanos não tem sido combatida como deveria. Tá, então você tem a violação dos direitos humanos não tem sido combatida. Isso aqui para mim não fala sobre desigualdade. Então o segundo período, ó, ele não se relaciona com o primeiro. Eu pelo menos não entendi. E aí fala que os direitos humanos não está sendo combatido, né, como deveria. Tá, mas e aí? Não combatido como deveria. Aí continua, assim sendo, aqui tem um problema, ó. Assim sendo é um conector que já tinha sido utilizado aqui antes, ó. Assim sendo. Então tem repetição de conector. Repetição de conector perde ponto. Repetição de conector perde ponto. Não é interessante você repetir, tem que colocar outro. Há de se considerar o terceiro Programa Nacional dos Direitos Humanos,
o qual assegura interação democrática, faltou o acento aqui em democrática, entre Estado e sociedade, amparo para os mais vulneráveis e educação em direitos humanos. Tá, aqui eu não consegui entender qual é a ideia do parágrafo, tá? Infelizmente eu não consegui entender. Então repare, o que você teria que ter feito aqui? Falar sobre as causas da violência institucional. Falou sobre desigualdade social. Eu não entendi como essa desigualdade ela gera essa violência, não foi dito aqui. Falou que ela prejudica os direitos e garantias, mas prejudica como? Como é esse prejuízo? Por que prejudica? Que não foi falado, então ficou ideia vaga. Depois, esquece-se completamente a questão da desigualdade e passa a se falar sobre violação dos direitos humanos, tá? E que não tem sido combatido como deveria. Então a causa seria as desigualdades ou a falha no combate dos direitos humanos? Não fica claro. E tem que se considerar o terceiro programa nacional, que assegura tal coisa. Tá, mas por que eu tenho que considerar isso? Não fica clara a ideia para mim. Eu não entendi qual é o argumento que se tentou defender aqui. Tá? Não consegui pegar. Então aqui a gente tem uma grande falha argumentativa, tá? Uma grande falha argumentativa. Né? Então o que teria que ter sido feito? Ó? Repare aqui, inclusive, que o tema, ó, se o tema é violência institucional e violação dos direitos humanos, ele é citado aqui violação dos direitos humanos, tá? Mas não a violência institucional. Seria interessante linkar os dois. E aqui o finalzinho. Conclusão, o que muita gente fala aqui, ó. Na conclusão, muita gente acha que tem que fazer uma proposta de intervenção, que é obrigatória. Isso é fake news, tá? Isso é fake news. Isso só é válido no Enem. No Enem é pedido explicitamente que você faça uma proposta de intervenção. Em provas de concurso público, não é necessário essa proposta. Você pode fazer, não tem problema nenhum em fazer. Eu sempre falo para os alunos fazerem, inclusive. Mas não precisa ser detalhada, igual aquela proposta do Enem. Mas uma coisa que é obrigatória no concurso público, que não é obrigatória no Enem, é o seguinte. Presta atenção nisso aqui, tá? Em concurso público, no início da conclusão, você tem que fazer uma retomada das ideias. A parte da conclusão é justamente para concluir a sua ideia. O que é concluir? É reafirmar o que você falou. Na introdução, repare lá, você apresenta o tema, já jogando o roteiro do texto lá, falando, ó, o tema ocorre por causa disso e disso. No desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, você prova que aquela de fato é a causa, são as causas do problema. E na conclusão você reafirma isso, ó, tá vendo? Lembra lá que eu falei que o problema era isso e isso? Pois é por isso mesmo. Então você tem que fazer uma reafirmação das ideias do texto no início da conclusão. Pouca gente está fazendo isso, tá? Pouca gente está fazendo isso. Aí depois você joga uma propostinha, mas é obrigatório que tenha essa retomada, tá? Tome cuidado aí com a retomada. Ó, portanto, conforme os fatos supracitados, isso aqui, ó, não faça isso aqui, tá? Isso aqui é um argumento completo, um trecho completamente retirado. Se você está jogando um portanto, você já está concluindo. Se você está concluindo com base no que você falou. Tá? Então coloque só um portanto, não use essas palavras. Urge que o Estado, vírgula, juntamente com os órgãos, aqui faltou um acentozinho, federais e estaduais, aqui tinha que ter o fechamento da vírgula, tá? Invistam, aqui é um erro de concordância muito comum, ó. Aqui, ó, é o Estado, aqui não é invistam, tá? Porque esse verbo aqui, ele vai concordar com o Estado. Esse juntamente aqui, ele é como se fosse uma adjunta adverbial, ele não faz parte do sujeito. Então o verbo, ele tem que concordar com o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito aqui? O Estado. Então aqui deve ficar no singular, tá? Então invista em mais educação em direitos humanos. Por fim, a violência institucional e a violação dos direitos humanos serão devidamente erradicados da vida do brasileiro. Ó, eu sempre falo para os alunos nunca falarem que o problema vai ser erradicado. Porque não basta ter educação em direitos humanos para o problema acabar. Não basta fazer isso. Independentemente do que o aluno tivesse colocado aqui, o problema não iria ser erradicado. Então fale sempre que tal ação vai minimizar o problema, vai arrefecer o problema, vai deixar o problema menos comum na sociedade. É esse o viés que você tem que ter, tá? Então, ó, o que faltou aqui então? Essa partezinha aqui dá pra ser... acaba perdendo ponto em argumentação, tá? Porque não serão devidamente erradicados. E faltou aqui a retomada do trecho. Então, beleza. Comentários feitos, né? Vamos partir aqui para nossa nota, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente teve, então, um problema de ortografia aqui. A gente veio e marca aqui, ó, 1. Beleza. Depois a gente teve aqui, ó, 2 problemas de ortografia. Depois mais um problema de ortografia. Aqui faltou um problema de ortografia também. E aqui a gente tem um de ortografia, um de vírgula e um de concordância. Nessa partezinha aqui, concordância. Só para
Vou colocar aqui, concordância. É isso. Então vamos contar, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 problemas dá 14 pontos, né? Cada problema perde um ponto. Então aqui a gente tem 14 pontos. Pontuação 1, 2. Só 2, né? Então 18 pontos. E aqui só tem 1 de concordância. Então 19. Aí a gente vai pegar, ó. A gente vai pegar aqui, somando tudo isso, né? Vamos ver quantos pontos dão. Tudo isso aqui. A gente dá, ó, 14 mais 18 mais 19 pontos. Vai dar 51 pontos, tá? 51 pontos aqui. Então temos, ó, 51 pontos em 60. Então se perdeu 9 pontos aqui. 9 pontos é interessante? Não é o fim do mundo, mas o que eu sugiro como interessante mesmo é perder no máximo 5 pontos aqui. Tá? Beleza. Vamos lá, começando de baixo para cima. Ó. Organização adequada dos parágrafos. Houve essa organização adequada? Sim, os parágrafos, 4 parágrafos certinhos. Todos os parágrafos estão com 3 períodos. Ó. Então isso aqui é bom. Escrevendo até o finalzinho da margem, no início aqui certinho. Isso aqui tá sensacional, aqui tá show. Então eu não tenho nada a reclamar sobre a questão dos parágrafos. Então aqui, ó, esse brother ou essa brother já começa aqui com 61 pontos. Sem nem discutir o tema. Adequação no uso de articuladores, ó. Repare só que aqui a gente ainda tem, ó, esse articulador e esse articulador aqui, ó, por fim. Tá? Então repare só, todos os articuladores aqui estão marcados no texto. Você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 articuladores, o que é muito bom número de articuladores. Tem 2 problemas. Eu estou repetindo esse assim sendo aqui. Estou repetindo, então perco o ponto. E esse repertório aqui eu também gosto de tirar ponto porque ele não é o mais adequado para a introdução. Então, eu vou perder 2 pontos aqui de repertório, de uso adequado dos conectores, tá? Mas aí, ó, a gente tem aqui 8 pontos. Beleza. Aí agora a gente veio com pertinência ao tema e argumentação coerente das ideias. O que a gente vai olhar aqui, ó? Então, ele foi pertinente ao tema, ele citou o tema em todos os parágrafos aqui? Sim. Com informações muito relevantes? São informações relevantes. Porém, são informações que não fizeram muita relação, assim, com a causa do problema. Ó, no desenvolvimento 1 falou-se apenas que o problema ocorre, sem me dizer por que o problema ocorre. No desenvolvimento 2, eu não entendi a ideia da desigualdade social, eu não entendi a ideia a violação dos direitos humanos não ter sido combatida como deveria. E depois citou um repertório que eu não consegui sacar qual foi a ideia. Ou seja, aqui a gente tem uns probleminhas. Qual é a nota que eu, Luizinho da Rocha, daria aqui para pertinência ao tema e argumentação? Eu colocaria aqui, ó, em 6 em pertinência ao tema e colocaria aqui uns 4 pontos para argumentação, tá? Eu senti muita argumentação muito prejudicada aqui. Então, a nota final que a gente teria aqui, ó, nessa parte, a gente teria aqui, ó, 18 pontos, 10 mais 8, né? Depois, mais 6 pontos. Depois, mais 4 pontos. A gente teria aqui, ó, 28 pontos. 28 pontos em 40. Então, repare só. Mesmo que aqui eu tenha essa falha argumentativa, a nota aqui ainda é muito alta, ó. A nota ainda é muito alta. Por quê? Por causa dos praticamente 20 pontos que só a estrutura te garante. E aí, como a gente teve poucos desvios gramaticais também, quando a gente pega 51 mais 28, a gente tem a nota final aqui, ó, de 79 pontos. Mesmo com falhas de argumentação, a gente tem aqui, ó, 79 pontos, que é uma pontuação bem bacana, tá? É uma pontuação bem bacana. Luiz, qual que é a pontuação que você acha que eu devo ter lá para garantir a minha aprovação? Ó, eu sugiro que você tenha que ter, em média, 85 pontos para mais. O que você deveria buscar mesmo é acima de 90 pontos. É isso que você deveria buscar. Né? Mas repare só que eu consigo tirar uma nota boa, mesmo que a argumentação não tenha sido o que o corretor esperaria que ela fosse. Tá? Justamente pelo fato do que a Selecom cobra mais a parte gramatical e mais a parte estrutural. Essa é a maior parte do ponto. Se eu for parar para pensar, você vai ter lá 60, 60, 70 pontos, 70% da sua nota, 60, 80% na verdade, 80% da sua nota é só gramática com estrutura. Só gramática com estrutura. 80% da sua nota. Então você tem apenas 20% da sua nota é argumentação. É por isso que eu falo para os alunos, você tem que focar o quê? Não cometa nenhum desvio gramatical, use os conectores certinho, divida o parágrafo certinho, que você garante aí que você vai tirar acima de 85 pontos. É isso que você tem que ter. Beleza? Então vamos lá. Essa aqui foi a nossa primeira redação de hoje, tá? Vamos aqui para a nossa próxima redações. É essa daqui.
Tá? Isso daqui já está numa folha de caderno. Luiz, tem problema tá aqui na folha de caderno? Não, problema nenhum. Repara aqui que a letra tá bonitinha e tal. Só que essa folha aqui, ela garante que você tenha o espaço certinho da folha lá que você vai ter na prova, tá? A folha aqui, essa folha nossa do LJ, ela já é pensada justamente na distância correta aqui do espaçamento da margem, tá? Distância corretinha aqui, da distância de cima para baixo, tá tudo certinho, tudo num padrãozinho, tudo correto. E tem um lugarzinho para fazer as marcações, então fica muito mais fácil de eu te mostrar onde é que tá acontecendo o erro. Tá? Essa daqui não tem problema, mas às vezes como esse tamanho da folha não é exatamente padronizado, né? Às vezes você consegue colocar menos palavras aqui, às vezes você consegue colocar mais, aí acaba, quando chega no dia lá real da prova, se você não treinar com a folha certinha, você pode ser prejudicado por causa disso. Então bora lá. Redação aqui, ó, na nossa introdução, vou dar um zoom aqui maiorzinho um pouquinho. Aqui tá pegando todas as palavras, será? Deixa eu só trocar aqui um pouquinho, colocar mais pra cá. Beleza, agora sim. Vamos lá, vamos colocar aqui desse lado de cá. E ele fala assim, ó. Introdução, então, tem que apresentar o contexto, né? O tema e o roteiro do texto. O contexto, tema e roteiro. Vamos lá. A violência é uma das preocupações mundial. Opa, aqui a gente já tem um problema. Ó. Tem que ser preocupações mundiais. Vírgula. Por quê? Aqui teria que ter uma vírgula depois desse porquê aqui, porque vai fazer uma citação. Segundo o publicado de 2002 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a cada ano, mais de 1 milhão de pessoas perdem a vida. Ah, então falando de violência, isso aqui é um contexto, tá vendo? O que é um contexto? Tá falando de violência em geral. E não só no Brasil, tá falando de violência em geral no mundo, tá? Agora, o que eu sugiro que vocês tomem cuidado é para colocar esse dado aqui, ó, de 2002. De onde que tirou esse dado de 2002? Tá? Às vezes estava no texto base, então não é interessante você copiar dados do texto base, tá? A Selecom, pelo menos nas provas anteriores, colocou lá na instrução da prova, não copie trechos do texto motivador. E aí, se esse trecho aqui tiver no texto motivador e você tiver copiado, você perde ponto, tá? Então não pode se copiar trecho dos textos motivadores. Agora, se isso aqui foi um dado que a pessoa pesquisou, aí você tem que tomar cuidado porque dificilmente você vai conseguir lembrar exatamente o ano que foi publicado e o que aconteceu. Então eu não acho interessante colocar esses dados na redação porque na hora lá do vamos ver, você não vai ter acesso a esses dados. Tem que tomar cuidado com isso. Beleza. Aí aqui então é o meu roteiro, agora eu tenho que apresentar o tema. Qual foi o problema? Ó? Não apareceu o conector aqui, ó. Faltou um conector aqui entre o primeiro período e o segundo período. Vai falar, a violência institucional é definida como violência praticada por órgãos, faltou o acento aqui em órgãos, e agentes públicos que, ao invés de proteger e cuidar das pessoas, fazem o contrário, como dor e sofrimentos associados, como também outras consequências sociais e ecológicas, não só para a pessoa que sofre, mas também toda a família. Tá, então aqui, ó, a gente tem alguns probleminhas. Quais são esses probleminhas? Não foi usado um conector aqui entre o primeiro período e o segundo período. Isso aqui é um problema, tá? Não é interessante que isso aconteça. Depois, a gente tem que esse segundo parágrafo, ele não se liga com o primeiro parágrafo. Repare só que eu poderia simplesmente fazer a minha introdução sem o primeiro período. Eu poderia começar exatamente aqui, ó. A violência institucional é definida como violência praticada por órgãos e agentes públicos. Repare que se eu cortasse essas 4 primeiras linhas aqui, se eu cortasse, não iria fazer diferença para entender o texto. Isso me indica o quê? Isso me indica que tem uma falha de progressão textual. Significa que a ideia do segundo período, ela não se relaciona com a ideia do primeiro período. E aqui que muitos alunos cometem esse desvio, por quê? Porque de fato você tem que fazer um contexto, mas você tem que fazer um contexto que se relacione com a questão do tema. E você tem que unir os dois. Porque não adianta nada você jogar um contexto e depois esquecer o contexto de lado. É informação que não é relevante para o tema, digamos assim. Tá? Então aqui, como você fala sobre um contexto, como que você poderia colocar aqui, ó? Você está falando aqui do mundo, né? Aí você poderia falar assim, ó, nesse sentido, no Brasil não acontece, no Brasil a violência também acontece, principalmente a questão da violência institucional. Aí você poderia até colocar o conceito. Mas aí você estaria linkando o primeiro período com o segundo período. Precisa fazer isso, tá? Então aqui a gente tem esse problema. Beleza. Depois a gente tem esse probleminha aqui, ó, da palavra ao invés de. Tá? Essa palavra aqui, ó, ao invés de, ó como é que ficou. Ao invés de proteger e cuidar das pessoas, que é o que deveria fazer os órgãos públicos, os órgãos e os agentes públicos fazem o contrário. Aí aqui nessa parte, quando você vai explicar o contrário,
como dor e sofrimentos associados, eu fico confuso. Como dor e sofrimento associado. Se algo é associado a algo. Faltou aqui o complemento desse associado. E esse como dor e sofrimento, ele não se continua a ideia do fazem o contrário. Né? E aqui você tem uma linguagem muito subjetiva também, muito emotiva, né? Tipo assim, os órgãos e agentes públicos, eles fazem dor, eles fazem sofrimento. Fica uma linguagem muito emotiva. Ele não faz dor, ele não faz sofrimento. Você não tem um órgão público lá, aí o cara vai lá e tá torturando o outro. Não é isso o foco, né? Então, aí teria que usar um outro tipo de linguagem, isso que não é adequada. E depois fala esse como também outras consequências sociais. Essa trecho aqui também ficou confuso. E não só para a pessoa que sofre, mas também toda a família. Tá? Não ficou claro aqui a ideia. Então a gente tem um contexto, a gente tem um tema, a apresentação do tema, violência institucional, mas tá vaga a relação entre os dois. E eu não tenho aqui, ó, o roteiro do texto. Eu não tenho um roteiro do texto. Tá? Não foi falado aqui o que eu vou falar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então não temos roteiro. O contexto ele tá falho, porque não está vinculado à discussão. E o tema foi apresentado com alguns trechos que estão sem sentido, com sentido meio um pouquinho complicado. Além disso, essa introdução aqui, ela tá com 8 linhas. Não é interessante que isso aconteça. A sua introdução, ela tem que ter aproximadamente 5 linhas. Então, aproximadamente 5 é 5, 6 linhas, beleza. 7 já é muito. 7 já é muito, mas dá para passar. Agora, 8 linhas já é muito, muito linha, tá? Beleza? Então, faltou aqui um conector. Tem problema de conector, né? Porque faltou um conector. A gente não tem conector aqui no início do período, nem no meio do período. Beleza, então temos um probleminha na introdução. Desenvolvimento 1. Ó, o D1, repare só, ele vai da linha 9 até a linha 20. Então, a gente tem aqui, ó, 11 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na verdade, 12 linhas, né? Você tem 12 linhas aqui no desenvolvimento 1. O desenvolvimento 1 ele tem que ter aproximadamente 10 linhas. Só que, ó, o que vai acontecer com certeza? Ó, se a introdução está com 8 linhas e aqui já está com 12, o desenvolvimento 2 vai ficar muito, muito pequeno. Então, isso aqui não pode ser um desenvolvimento. Talvez isso aqui seja uma conclusão só. Então, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos ver aqui como é que vai ser desenvolvido. Tá, o desenvolvimento 1, o que eu tenho que começar aqui? Com um tópico frasal, igual eu falei para vocês. Só que aqui, ó, a gente não tem conector. Repare só, tome cuidado aqui ó, com essa letra C também. Ó. Essa letra C, ela parece uma letra maiúscula. Tá? Então, você tem que tomar cuidado para diferenciar a letra maiúscula de letra minúscula. Não é interessante colocar a letra C desse tamanho não, porque ela é contado como letra maiúscula. Ó. Como que eu provo isso? Aqui você tem a letra C minúscula. Aqui você tem outra letra C. Essa aqui tá maiúscula. Perde esse ponto? Perde. Vai perder ponto, tá? Então, aqui menos um ponto. Então, ó, o combate, aqui faltou a crase, a violência institucional, já faz parte da legislação brasileira, por meio do decreto 9.603 de 2018. Tá, aqui seria um ponto final. Segundo parlamentares, tá, aí quais seriam esses parlamentares? Que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente que são vítimas ou violência de testemunho. Tá, aqui eu não consegui entender a ideia, esse período aqui ficou confuso. Ó. Segundo parlamentares, que estabelece o sistema de garantir direitos da criança e do adolescente. Eu não entendi essa parte. Esse aqui é um pronome relativo, ele está retomando aqui parlamentares, então aqui teria que ser que estabelecem, teria que ser um estabelecem aqui, o sistema de garantia dos direitos, mas não entendi quais parlamentares que são esses, ou se aqui é o decreto que garante isso, aí se fosse o decreto não teria que ter esses segundo parlamentares aqui, então tem um trecho confuso igual tem aqui na introdução. E aí adolescentes, criança e do adolescente que são vítimas, aqui tem um problema, você tem criança do adolescente, singular, singular, e aqui fala que são vítimas, então aqui seria legal falar de crianças e adolescentes que são vítimas de violência ou testemunho. Tá, eu não consigo entender muita ideia. Tem que falar aqui sobre causas do problema. Então você tem que falar, ó, uma das causas da violência institucional tem relação com X. É assim que a gente começa D1. Aí depois, o que teria que ter aqui? Ó? Aqui teria que ter outro conector. Repare que até agora no meu desenvolvimento, ao segundo período, não tem conector. A violência é um crime. E pior ainda, fere violação de direitos humanos. Então você está falando que violência é crime, informação óbvia. E fere direitos humanos, informação óbvia também. E que não continua a ideia anterior. Até que agora não foi falar de causa. Depois você fala, como por exemplo, aqui ó, como por exemplo, o caso de estupro pela vítima Mariana Ferrer, que teve a sua vida pessoal reprimida pelo advogado de defesa sem nenhuma intervenção do juiz ou do representante do Ministério Público.
Aqui teria que ter um ponto final. E aqui a gente vai entrar em outro batedor. Ó, o caso de Mariana, ele é um caso complexo de usar aqui na redação. Por quê? Porque quando a gente pega a audiência e vai assistir a audiência, por exemplo, o juiz de direito, na decisão dele, ele justificou toda a decisão dele. Então não tem como você falar aqui que o caso de estupro de fato ocorreu. Não existem provas. Então o que vale é a questão da justiça. Você tem que tomar muito cuidado ao citar um caso como o de Mariana, porque a justiça fala outra coisa. E para você provar que a justiça está errada, você vai ter muito trabalho para fazer isso. Então não sugiro que você cite aqui o exemplo de Mariana. Tá? Não sugiro que você cite isso. Mesmo que teve uma legislação disso agora, né? Teve uma legislação essa semana, teve a legislação no caso Mariana Ferrer. Tá? Não sugiro que você faça isso. Mas repare, aqui o que a gente tem que ter? A gente tem que ter causas do problema. E até agora não foi dito nenhum causa do problema. Nenhum até agora. Tá? Só falou que foi vítima de violência, mas não fala qual violência que foi e por que que acontece. Teria que falar por que acontece. Tá? E aqui toma muito cuidado, gente, ó, usar assuntos polêmicos, tá? Então, caso de estupro, não foi comprovado que houve estupro, né? Então, tome cuidado. Que teve a sua vida pessoal, blá blá blá, sem nenhuma intervenção do juiz. Quando você fala sem nenhuma intervenção do juiz, quando você assiste a audiência, tá? Na audiência, houve intervenção do juiz, sim. O juiz, ele interfere várias vezes na audiência. Tome muito cuidado com as informações que são veiculadas pela mídia, tá? Tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado. Ou do representante do Ministério Público, teve todo um contexto para esse batedor aqui. Eu não citaria isso aqui. Então, uma grande falta de respeito com a vítima, tá? Isso aqui, ó, são argumentos emotivos, ó. Uma grande falta de respeito com a vítima, são argumentos emotivos, não são argumentos objetivos, que é como tem que ser a redação, que ao invés de ser amparada pelo poder público, vírgula, foi desrespeitada. Tá? Sendo que ela que deveria ser protegida. Aqui a gente tem um coloquialismo, ó, ela que deveria ser protegida, esse coloquialismo, não o réu que teve o consentimento do juiz para se recompor e ainda tomar água. Tá, isso aqui é um argumento muito subjetivo. Não tem nada objetivo aqui. O que deveria ter sido feito aqui? Ó, presta atenção. Aqui a gente tem que falar sobre causas do problema. Então você tem que falar, ó, uma das causas da violência institucional tem relação com X. Aí você vai explicar e depois vai jogar uma consequência. Aí, nesse parágrafo aqui, o que a gente teve? A gente teve, começando a falar sobre que já faz parte da legislação, o combate, que não é causa do problema. Depois, falou que sistema de garantia de direitos dos adolescentes, que eu não entendi. Depois, citou como exemplo o caso de Mariana, que eu não entendi como causa do problema. Então, são ideias que ficaram confusas, né? Ficaram confusas aqui, eu não consegui entender. E o uso de linguagem muito coloquial, que ela deveria ser protegida, o réu teve consentimento para se recompor e ainda tomar água. Isso aqui é uma linguagem muito subjetiva, muito coloquial e que não gera vinculação com a discussão do tema. Beleza, aí continua falando, ó. Repare que aqui também a gente não tem, ó, conectores até agora. Depois coloca, foi muito humilhante para essa jovem. Tá, mas e aí? De novo, qual é a relevância disso para a discussão do texto? Repare só, o texto ele é objetivo, ele é neutro, ele é imparcial. Então não é interessante mexer com sentimentalismo. Então não é interessante. E aqui a conclusão, ela deveria ter aqui ó, um conector conclusivo. Tá? Esse conector ele não aparece aqui. Devia começar desse modo, dessa forma. E o fato disso acontecer para Mariana não levaria a discussão para o tema, digamos assim. Ele continua, especialmente se tratando de um caso de estupro, que se fosse o contrário, se fosse o contrário, ela estaria atrás das grades, sem direito. Como assim? Se fosse o contrário, ela tivesse estuprado, ela estaria atrás das grades? Por quê? Eu não entendi. Mas, aí você tem outra vírgula aqui. Como vivemos em uma sociedade machista, esse aqui vivemos, não use primeira pessoa, tá? Não use primeira pessoa. Vivemos em uma sociedade machista, vírgula, o que dizer de tal fato assim? Eu não entendi essa última parte. Só porque é alguém importante, isso aqui é coloquial e não tem relação com a discussão do tema, recebe esse tratamento. E esse caso de Mariana Ferrer apenas mostra o que ocorre entre quatro paredes em várias instituições públicas. Tá? Então aqui ó, a gente tem problemas. Por que a gente tem problemas? O tema não é o caso Mariana Ferrer. Teria que falar sobre violência institucional, esquece Mariana. Segundo, o caso Mariana, ele é diferente do que foi veiculado nas instituições. O que eu sugiro aqui? Sugiro dar uma pesquisada no vídeo lá, Audiência Mariana Ferrer. Tá? Então tome cuidado com o que coloca na redação, porque pode dar muito problema. Aqui a gente tem, na conclusão, a gente tem uma fuga total do tema.
fuga total, porque tá falando do exemplo e não do que era. A redação deveria ter sido dividida em 4 parágrafos. A gente tem muito coloquialismo aqui. E também, nesse desenvolvimento 2, ó, daqui até aqui, isso aqui também é tangência ao tema. Teria que falar só sobre violência institucional, causas e consequências da violência institucional. Não falar do caso Mariana. Bom, então vamos lá. Qual seria a nota aqui dessa redação? Vamos pensar. Competência 1, parte gramatical. Vamos lá. Gramática. Vamos aumentar aqui essa letrinha aqui para ver melhor. Gramática. Então temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 desvios gramaticais. Então 60 menos 15 aqui dá 45 em 60 pontos, tá? 45 em 60 pontos. Beleza? Parte de conteúdo, ó. Parte de conteúdo. O que a gente vai analisar aqui? Estrutura dos parágrafos. Tá? Aqui a gente tem 3 parágrafos, não estão sendo divididos certinho. O desenvolvimento ele não tem causa, a conclusão não tem conclusão. E ele tem uma tangência do tema. Né? Então, assim, parágrafos aqui eu colocaria no máximo, tipo, 4, 5 pontos. Tá? Então, ó, parágrafo, eu colocaria aqui, ó, 4 a 5 pontos em 10. Aqui, conectores. Aqui a gente tem altos problemas de conectores. Altos problemas de conector, faltando conector aqui em grande parte do texto. Então, aqui eu colocaria nota 4 também. Talvez menos. Depois, você tem aqui organização adequada, a questão do tema e a questão do argumento. Em tema, você teve uma fuga grande aqui para falar do caso de Mariana. Uma fuga gigantesca aqui para falar do caso. Né? E então, aqui eu colocaria no máximo nota 4 aqui também. E em argumentação, a gente não tem causas do problema no D1, a gente não tem D2, então não tem nenhuma causa do problema. Então eu colocaria aqui entre 3, 2, talvez menos um pouquinho. Então aqui a nota final, ó, a gente teria aqui, ó, 4 pontos, mais 4 pontos, mais 4 pontos, mais 3 pontos. Seria 15 pontos aqui na parte de conteúdo. Seria, ó, 15 pontos em 40 pontos. Tá? E aqui a nota total. Total aqui, ó, seria esses 15 pontos mais 45 pontos. Dá 60 pontos? Isso, 60 pontos. A gente tem aqui 60 pontos em 100 pontos. Tá? Dependendo do corretor, ainda poderia tirar um pouquinho menos do que isso, tá? Um pouquinho menos do que isso, dependendo do corretor. Tem que tomar cuidado aqui com fuga do tema. Mas repare que ainda conteúdo, 15 pontos aqui em conteúdo é até relativamente alto nessa estrutura, mas porque não dá para tirar mais pontos, tá? Porque os poucos desvios gramaticais, apesar que teve um bocado, acaba deixando a nota aqui em 60 pontos. Esse é o lado bom da Selecom, tá? Mas aí, ó, qual que é a dica aqui, ó? Tome bastante cuidado com as informações da redação, tá? Não, tome muito cuidado mesmo ao utilizar essas informações que são veiculadas na mídia, principalmente no Instagram. Tá? Então, assim, aqui é muito difícil quando você ir para uma decisão contrária a um juiz de direito, uma decisão que foi tabelada tanto na primeira instância quanto na segunda instância. Então, é muito complicado você criticar isso. Bom, e aí, além disso, a gente teve a tangência do tema. O tema não foi discutir o caso Mariana Ferrer, é violência institucional. Então teria que focar na violência institucional, falar as causas dessa violência e as consequências dessa violência. Então, tome bastante cuidado com isso. Vamos aqui para a nossa última redação de hoje. A última redação é essa daqui. Espera aí que deu uma travadinha aqui no nosso esquema. Um momento. Isso, agora sim, agora sim. Deu uma travadinha aqui, voltou. E a gente tem outra folha de normal, né? Mas aí vamos dar uma analisada aqui, ó. Aqui o que eu já posso reparar? Ó? Eu já posso reparar que essa introdução ela tem baixa informatividade. Por que ela tem baixa informatividade? A gente tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras por linha. Então a gente tem poucas palavras por linha e a introdução tem apenas 4 linhas. Então eu já sei aqui que vai ter baixa informatividade e deveria ter mais argumentos. Aqui o desenvolvimento 1, ele vai estar ok em relação ao tamanho, e a conclusão, ela vai estar ok também. Mas aqui o texto como um todo, eu sei que ele não tem alta informatividade, justamente pelo espaço da folha. Então aqui teria que diminuir o tamanho da letra e colocar mais palavras por linha, tá? Vamos lá então. Aqui dá pra gente tirar um pouquinho desse zoom. É isso, aqui ficou melhor. Então ele fala assim, ó. Na sociedade contemporânea, isso aqui não é uma forma legal de começar o texto, tá? Isso aqui é uma forma muito clichêzona, muito clichê, não é muito legal. Vírgula, a violência institucional e violação dos direitos humanos se fazem presentes de maneira global na sociedade. Tá, isso aqui seria o contexto, né? A apresentação do tema. Esses atos demonstram o quão raramente a população está de ações protetivas por parte do Estado.
Tá? Essas ações, tá? A violência institucional e declaração e violação de direitos humanos demonstram o quão raramente a população está de ações protetivas por parte do Estado. Isso aqui ficou confuso. Ficou confuso. E aqui o que deveria ter sido dito aqui no lugar dessa parte azul? Deveria ter sido dito a causa do problema, o roteiro, né? Lembre sempre, tem que ter um roteiro. Então, você está falando que a violência institucional é presente, depois você tem que falar assim, ó, nesse sentido, dentre vários elementos que contribuem para que isso ocorra, vale mencionar tal e tal. Você tem que citar aqui o roteiro do texto, tem que citar para o corretor o que ele vai estar lendo aqui no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2. Repare que aqui a gente também não tem conectores, ó. A gente não tem conectores aqui. Tá? Sem conector. Então isso não é legal, tá? Tem que ter os conectores. Tá? Desenvolvimento 1, início do desenvolvimento 1, o que tem que ter? Tópico frasal. Então tem que começar com conector. Já não começou, ó. Falou o machismo, o marxismo, narcisismo, marxismo, marxismo, né? Eu acho. E o preconceito ainda existem no mundo e muitas pessoas sofrem diariamente a pressão vivenciada por esses sentimentos. Tá, então provavelmente aqui o argumento vai ser o machismo, o marxismo e o preconceito. Tá? Aqui, ó, não é interessante que você use mais de uma ideia por parágrafo, tem que colocar uma ideia só. E vamos ver. Aqui você não tem conector novamente, ó. Um episódio recente nos Estados Unidos, ó, aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você está falando de Brasil. Então, em um tema como violência institucional, foca no Brasil, esquece outros países. Você está fazendo redação no Brasil. Então, o foco é Brasil. Pode até usar outros países, mas para comparar com o Brasil e chegar a uma conclusão da violência no Brasil. E se você citar uma violência institucionalizada nos outros países, isso não tem nenhuma relação com a violência institucionalizada no Brasil. Então, foca no Brasil, tá? Foca no Brasil. E aqui o exemplo, ele deve vir no final do parágrafo. Por que no final do parágrafo? Porque no final do parágrafo é que eu devo... O exemplo serve como reforçador das ideias. Ele não prova que a causa do problema é essa. Ele serve apenas para reforçar, tá? E aqui teria que, se você cita que o machismo é a causa do problema, que o marxismo e que o preconceito é a causa do problema, teria que desenvolver isso. Como é que acontece esse machismo? Como é que acontece esse preconceito? Qual foi a causa dele? Historicamente, como ele surgiu? E como que ele gera violência institucional? Teria que explicar isso. Não está sendo explicado. Eu falo um episódio recente dos Estados Unidos, vírgula, em que um policial branco mata um cidadão negro, vírgula, após ajoelhar em seu pescoço, vírgula, é um exemplo da violação de direitos humanos que repercutiu por vários países contra as atitudes do Estado. Tá. Representado pelo policial frente ao cidadão que deveria ser protegido. Tá, então aqui você tem um exemplo, mas não tem argumentação. Você fala, ó, o machismo existe na sociedade. Ok? Cita o episódio. E como que se relaciona com o machismo? Ah, tá, aqui não era marxismo não, aqui era racismo. Aí depois cita racismo e preconceito. Então, como é que se relaciona? Como é que o machismo gera violência institucional? Como é que esse racismo gera essa violência institucional? E como que o preconceito gera essa violência institucional? Não é explicado aqui. Então, tá inadequado. Tá? Esse parágrafo aqui, a grande parte do parágrafo, não é nenhum parágrafo argumentativo. Isso é um parágrafo expositivo. Você está jogando exemplo. Tá exemplificando. Não tem argumento aqui. Teria que ter argumentação. Então, você tem que falar, ó, uma das causas da violência institucional no Brasil tem relação com o machismo na sociedade. Não sei como é que defenderia isso, mas poderia falar. Aí foca nas mulheres. Aí você poderia falar do racismo. Ou então com preconceito. Um preconceito acho que caberia mais. Então, uma das justificativas da violência institucionalizada no Brasil tem relação com o preconceito. Ponto final. Explica. Isso ocorre por causa disso, disso. Como consequência, tal coisa. É só isso que você tem que fazer. Joga a causa, explica a causa, joga uma consequência. Só. Aí continua. No Brasil, ações de violência não se diferem do contexto mundial. Então jogou lá o racismo ali e agora vai falar do racismo, do racismo não, né? Da violência lá e vai falar da questão da violência aqui no Brasil. Tá. Aqui, ó, o que você teria que fazer? Você teria que começar aqui com um conector também. E aqui, lembre sempre, o início do desenvolvimento tem que ter um tópico frasal. O que é o tópico frasal? Vai falar a causa do problema. Então, você vai falar, outro fator que contribui para a violência institucional tem relação com Y. É assim que você tem que fazer. Bem papum. Tem que apresentar causas. Então, no Brasil, as ações de violência, beleza? Constantemente, o Ministério do Trabalho resgata pessoas de ferroviárias,
deve ser ferroviárias, eu acho, ferroviárias, espalhadas pelo país e, via de regra, vírgula, vírgula, essas pessoas trabalham em circunstâncias análogas à escravidão. Beleza. Aqui, de novo, ó, o que que você tem? Você tem um exemplo. Não tem argumentação até agora. Aí continua. Atualmente, por meio dessas ações fiscais, por meio dessas ações, vírgula, os fiscais tomam providência de imediato para reparar esses trabalhadores. No entanto, existe um projeto de lei por parte do Estado que tenta amenizar essas ações no intuito de proteger os empresários e não o empregado, que é a parte mais vulnerável. Então, a culpa aqui seria do Estado. Tá? Então, essa é a argumentação, só que aqui ficou um período confuso. Ó, essa partezinha aqui, ó. No entanto, existe um projeto de lei por parte do Estado que tenta aqui... Aí, beleza. Então, qual que seria a ideia que a gente tem aqui? A gente teria aqui que o problema, uma das causas, seria o Estado, que falha em proteger os mais vulneráveis. Então, como teria que começar esse parágrafo? Outro fator que contribui para a violência institucionalizada no Brasil tem relação com uma falha do papel do Estado. Ponto final. Isso acontece porque, de acordo com a Constituição Federal, o Estado tem que garantir tal coisa. Apesar de o Estado ter que garantir tal coisa, de acordo com a Constituição, não é o que acontece na prática. Uma vez que, aí você vai explicar toda a situação. E depois você vai jogar a consequência. Como consequência, tal e tal fator acontece. Era isso que tinha que ser feito. Tá? Então, repare, aqui a gente tem, falando que acontece violência no Brasil, informações necessárias, fala lá que resgata pessoas, ok, resgata pessoas, mas aqui é um parágrafo informativo até o momento. Então, aqui, atualmente, por meio desses órgãos fiscais tomam providências, então isso aqui é uma coisa boa. Aqui teria que ser um ponto final, no entanto, vírgula. Então, o parágrafo mesmo começa aqui com no entanto. Ou seja, apenas essa última parte tem relação com a causa do problema. E repare, não basta que você cite que o Estado tem, que o Estado faz isso. Você tem que, lembre, a redação é dissertativa argumentativa, você tem que me provar que de fato isso acontece. O que não acontece aqui. Então aqui não há prova, apenas citar não vale a pena. Então aqui a gente tem algumas falhas de planejamento aqui do que fazer em cada parte do texto, tá? Eu sinto isso, tanto nessa redação quanto na anterior. Na primeira até um pouquinho também, mas a primeira foi a melhor. Mas aqui eu senti falha no que fazer em cada parte do texto, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Depois o fechamento desse modo, percebe-se que a violência institucional e violação dos direitos humanos são problemas globais. Aqui não teria esse em, que prejudica toda a sociedade. Beleza, aqui faltou um conector. A falta de proteção do Estado frente à parte mais fraca, se é frente a algum lugar, frente à parte mais fraca, faz com que o desequilíbrio, falta um acento aqui, social permaneça. Beleza. Nesse sentado, para acabar com a violência ainda existente, é preciso interesse por parte do governo, ou seja, algo bem diverso. Aqui, ó, isso aqui você tem uma linguagem muito coloquial, ó. Até me tirar da tela aqui rapidinho, só para vocês verem aqui. Ou seja, algo bem diverso do que vem sendo demonstrado atualmente. Isso aqui é uma frase coloquial, tá? Algo bem diverso do que vem sendo demonstrado. Então, beleza. Aqui a conclusão, ela estaria certinha. Se não fosse essa última parte aqui, ó. Ela estaria certinha. Repare que eu não preciso, obrigatoriamente, de uma proposta de intervenção, tá? Não preciso, obrigatoriamente. Não tem problema, então, essa conclusão dessa forma, a conclusão está certinha. Só esse coloquialismo aqui no final que quebrou um pouquinho. Tá, então nota final, ó. Vamos ver aqui quantos desvios gramaticais nós temos. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 desvios gramaticais. Então, na parte aqui de gramática, ó, vamos lá. Ó, gramática, a gente tem aqui 12 desvios, né? Então, são 60 menos 12, vai dar igual 48, tá? A gente tem aqui, ó, 48 pontos em 60. Beleza. E agora a parte de conteúdo. O que é cobrado aqui na parte de conteúdo? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, tema, argumento, parágrafos e conectores. Conectores vai ser o grande problema aqui do texto, né? Você não tem, na introdução você não tem conector. Desenvolvimento 1 também faltou conector no desenvolvimento 1, que faltou conector. Desenvolvimento 2 também não tem conector, só aparece aqui no finalzinho, aqui no finalzinho. Então, em conector aqui, de fato, tá muito ruim. Eu colocaria aqui cerca de 3.
3 em 10 pontos, tá? Então tem que ter conector. Luiz, qual é o mínimo? O mínimo é que você colocar 2 conectores em cada parágrafo, tá? 2 conectores em cada parágrafo. É interessante que aqui, ó, o único conector que a gente vai ter aqui é o desse modo, ó, no início do parágrafo. Depois nenhum dos outros parágrafos começam com conector. Isso não é interessante, tá? E dentro do parágrafo também você tem que ter no mínimo 2 conectores, o que não acontece aqui, bom? Então use mais conectores, usem abuso dos conectores. Beleza, parágrafo. Como é que tá o parágrafo aqui? Ó, 4 parágrafos, o parágrafo tá certinho, tem baixa informatividade, então deveria ter um pouquinho mais de informatividade, mas em relação aos parágrafos aqui tá ok. Começando dando espaço certinho e tal, beleza, blá blá blá. Escrevendo até o final, então aqui a gente colocaria aqui nota bem próxima do total. Colocaria aqui entre 8 e 10, tá? 8 e 10, alguma coisa assim. Por que não total? Porque ainda tem um parágrafo muito curto. Mas tá bem próximo aqui do que é o ideal, tá? Então vamos lá, argumentação. O argumento e a questão do tema, aqui repare só, a gente não tem aqui um parágrafo de desenvolvimento 1, parágrafo expositivo, tá? Parágrafo só expositivo. Você não tem a explicação do argumento, então aqui foge um pouquinho do que é a estrutura do texto, redação dissertativa argumentativa, perde esse ponto na tema. E depois aqui a gente tem também uma outra parte expositiva e somente no final aqui a gente tem a argumentação em que cita que a culpa é do Estado, sem me explicar por que o Estado faz isso. Então tem que provar, essa explicação não acontece. Então aqui eu colocaria aqui entre 5 pontos aqui em tema, e aqui em argumento eu colocaria em 3 em 10 pontos, tá? Não colocaria muito mais que isso. Então aqui a gente vai ter, ó, 5 mais 3 mais 8 mais 3. Então aqui a gente dá 19 em 40 pontos. 19 em 40 pontos. Então vai juntar aqui 48 mais 19, vou até dar um zoom aqui maior para vocês acompanharem aqui. 48 mais 19 daria aqui, ó, 67 pontos. Então o total dessa redação seria 67 pontos, tá? Em 100 pontos. Hein? Então, repare aí, meu brother L. Jordano e minha brother L. Jordana, que às vezes na Selecom, mesmo que você não tenha uma argumentação adequada, assim, você consegue tirar uma nota acima de 60%. Só qual que é o problema disso? Isso, claro, se você tiver uma gramática boa, tá? Só qual que é o problema disso? O problema disso é que todas as outras pessoas que também tiverem uma argumentação mediana com a gramática boa, tirarão uma nota muito acima, muito boa. Tá? Então, a concorrência, o que vai diferenciar você dos seus concorrentes vai ser ter uma nota extremamente alta, tá? Não é difícil tirar acima, digamos assim, de 60 pontos na Selecom, desde que você tenha uma gramática boa, tá? Até porque se você não tiver nenhum erro gramatical, você já tá com 60 pontos. Ou então é preciso focar na questão gramatical e na questão estrutural, porque você tem que ter sua nota alta para garantir que você vai concorrer com uma outra pessoa e vai tirar uma nota acima da dela. E o que eu tô reparando aqui em grande parte das redações, tá? É que os alunos, eles não têm o que é preciso, eles não têm o conhecimento do que é preciso para colocar em cada um dos parágrafos. Eles não sabem exatamente o que colocar na introdução, o que colocar no desenvolvimento e o que colocar na conclusão. Tá? E isso é muito prejudicial. Você não pode chegar na sua redação sem saber exatamente o que você vai colocar em cada uma da parte do texto. Você tem que saber a estrutura do desenvolvimento, a estrutura da introdução e a estrutura da conclusão. Porque se você não tiver isso, você vai tangenciar o tema e você vai gerar muitas falhas de argumentação. Tá? Então tome bastante cuidado com isso e se prepare. Ainda há tempo de se preparar para a redação, tá? Ainda há tempo de se preparar para a redação. Não brinque aí com a redação, tá bom? Não brinque aí com a redação. Ainda dá tempo. Aí a gente ainda consegue fazer, assim, digamos, umas 7, 8 redações até o dia da prova aí por semana, mais ou menos. Então você consegue se preparar adequadamente. Bom? Então valeu aí pela aula de hoje. Ó, força guerreiro, força guerreira e até mais.